Boa noite, agora são 20 horas e como está a temperatura aí da sua região? Aqui em São Paulo está 19 graus e a previsão é chegar a 16 graus. É uma boa mudança, já que estava com temperaturas bem elevadas por esses dias. E se a sua região estiver começando a ficar fria, se cuide, hein? E iniciamos o Jornal Toda Hora falando das temperaturas baixas, porque com elas surge com mais frequência o famoso resfriado. E o Ministério da Saúde deu início hoje à campanha de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem os idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença. A imunização contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73 milhões e 600 mil doses. No primeiro semestre, 67 milhões e 600 mil doses devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Já o norte do país vai receber 5 milhões e 900 mil doses somente no segundo semestre. O Ministério da Saúde informou que no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o pico de casos ocorre no outono e inverno, entre abril a junho. Já na região norte, devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, a maior circulação do vírus acontece entre setembro e novembro, o chamado inverno amazônico. Segundo a pasta da Saúde, a meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Também podem receber a dose trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais de segurança, entre outros. Neste ano, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N3. A administração, de acordo com o Ministério, pode ser feita junto a outras vacinas do calendário nacional de vacinação. E dados de imigração para Portugal mostram que os números de brasileiros barrados no país subiram mais de 700% no ano passado. E um dos principais motivos é a falta de justificativa para a permanência no país, vistos inadequados ou vencidos e a ausência de documento de viagem. O número de brasileiros barrados em Portugal disparou 721% no último ano, saltando de 179 casos em 2023 para 1.470 no ano passado. Os dados são do Relatório Anual de Segurança Interna. Segundo o documento, 85% das recusas registradas são de brasileiros. Entre os principais motivos para o veto está a falta de motivo que justifique a permanência no país e problemas com documentação e visto. A ação é reflexo da decisão do governo português de apertar as regras de imigração em junho do ano passado, quando encerrou com a possibilidade de regularidade no país pela manifestação de interesse. Mesmo que a flexibilização do processo de imigração para a comunidade dos países de língua portuguesa tenha sido aprovada, não há previsão de entrar em vigor. O acordo permitiria a regulamentação da entrada de brasileiros no país como turistas e, estando em Portugal, teriam a possibilidade de regularizar a residência. Depois que o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, perdeu o cargo devido a uma crise no governo, a implementação da medida ficou em segundo plano. No atual cenário, só é permitida a residência legal com a emissão do visto correto, antes da chegada no país. Os pedidos no consulado brasileiro podem demorar mais de 100 dias, gerando prejuízos para quem fez planos para emigrar, para trabalhar ou estudar. A Coreia do Norte organizou a primeira maratona internacional. A última foi em 2019. O evento contou com a participação de centenas de atletas que foram aplaudidos pelas ruas da capital do país. Depois de 6 anos, a Coreia do Norte voltou a organizar uma maratona internacional. Este é o maior evento esportivo realizado pelo país mais fechado do mundo. A disputa contou com centenas de atletas norte-coreanos e estrangeiros em Pyongyang. A corrida homenageou o nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, em 1912 e ofereceu aos visitantes uma rara oportunidade de correr pelas ruas da capital, que vive sob o controle das autoridades locais.
A última edição da corrida havia sido realizada em 2019, antes da pandemia de Covid-19, que levou o país a fechar as fronteiras para tentar impedir a disseminação do vírus. Na época, 950 ocidentais participaram da corrida, um aumento significativo em comparação aos aproximadamente 450 registrados no ano anterior. De acordo com o diretor-geral da Koryo Tours, uma agência especializada em viagens do país, cerca de 200 corredores estrangeiros e mais de 200 norte-coreanos eram esperados para o evento. Eu fico por aqui. Na próxima edição vamos falar de um dado do relatório de transparência salarial que mostra que as mulheres ganham 20,9% a menos do que os homens. É às 21 horas aqui no Jornal Toda Hora. Te espero. Tchau.